Eu me lembro que eu chorava muito, 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 e eu sentia muito desejo, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era impossível. Eu fui diagnosticada com estenose subglótica, que hoje é conhecido como microweb vocal. Eu tinha cerca de 10 anos de idade quando eu recebi esse diagnóstico, e isso consiste numa membrana mucosa que, aqui tá as pregas vocais, né, ela é um Vzinho assim, que ela fecha pra gente falar e ela abre pra gente respirar. Fica nessa posição aqui dentro do tubo ali da laringe. Então, ela fica assim deitada e no meu caso eu nasci com isso. É uma membrana que ocupava 1/3 da minha prega vocal aqui, pegando nessa parte aqui de trás, né, fechando esse espaço aqui, e descia pelo tubo também. Com esse diagnóstico, o otorrino cirurgião decidiu que seria necessário que eu fizesse uma cirurgia. Então, eu também tinha um mau uso das pregas vocais. Esse mau uso me dava uma fraqueza muscular, uma fraqueza de TA, onde a minha voz era muito soprosa, muito aguda e muito soprosa. E eu sentia que eu fazia uma força muito grande para conseguir falar. E então nós fomos para a primeira cirurgia. Nessa primeira cirurgia, o médico simplesmente foi lá com um bisturi e toque, cortou. Só que nisso ele só falou para eu ir para casa e que eu tinha que evitar ficar falando. Fiz o que ele falou, porém, essa cicatrização foi terrível. Ela acabou crescendo de tamanho, é como se fosse um queloide, sabe? Ela aumentou de tamanho, ela ficou muito maior e ficou grossa e eu não conseguia falar. Eu simplesmente fiquei sem voz. Eu não conseguia responder chamada na escola, meus amigos tiravam sarro de mim, eu sofria muito bullying, me chamavam de Pato Donald, me chamavam de várias coisas, foram vários apelidos, me zoavam, sabe, puxavam meu cabelo, pegavam minhas coisas e me imitavam, só para poder me imitar como eu falava, né? E aquilo foi acabando com a minha autoestima. Então eu ali pré-adolescente, passando por tudo isso. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não tinha uma boa comunicação, não conseguia me comunicar direito, minha voz era muito baixa, ninguém ouvia nada que eu falava. E um dia uma pessoa chegou pra mim, uma menina de 11 anos mais ou menos, falou pra mim o seguinte, falou: olha, Leide, nossa, você vai ter que aprender Libras, né, pra poder se comunicar agora, porque agora ninguém consegue mais te ouvir, né. E aquilo foi um desastre, acabou comigo, né, e eu fiquei apavorada, porque eu tinha medo de ficar naquela condição o resto da minha vida. Voltamos para o otorrino. O otorrino decidiu que teria que ser feito realmente uma outra cirurgia, porque a primeira foi uma catástrofe. E então ele fez, né, os exames de laringoscopia, e sempre era oral, gente. Eu passava muito mal com esse exame, eu pedia sempre para ser pelo nariz, que é o oral, ele é um caninho com uma câmera na ponta que introduzem pela boca para observar a laringe. E o nasal, ele é flexível e ele consegue acessar pelo nariz. E pela boca eu passava muito mal, e o médico sempre insistia em fazer pela boca. E para a segunda cirurgia ele teve uma ideia diferente. Ele conversou com a minha mãe, conversou comigo e falou o seguinte: nós vamos colocar uma borboleta de silicone. Nós vamos pegar ela e colocar ela aqui por dentro, né, das pregas vocais para cicatrizar aberto durante toda a cicatrização. E para poder segurar ela, nós vamos fazer 2 botões de silicone, aproximadamente desse tamanho, e nós vamos colocar um de cada lado do pescoço. Então eu tenho a cicatriz, não sei se dá pra ver. Eu tenho 2 cicatrizes aqui no pescoço, onde ficavam os 2 botõezinhos de silicone presos com esses fios mesmo de sutura. E fizemos essa cirurgia, e eu sempre usava um curativo aqui para esconder esses botões. Voz não tinha nada, não saía nada, eu não conseguia falar. E para manter isso aberto. E aí foi, né, só que durante a cicatrização, né, usando o molde de silicone, eu tive uma crise alérgica terrível. E eu passei muito mal à noite, e eu comecei a tossir muito, passar mal. E nisso, aqui tava sem o curativo, porque o médico orientou a deixar sem para poder secar, senão ia ficar sempre abafado. Aí o cobertor enganchou num dos botõezinhos, que quando eu puxei, arrancou um dos botões desse lado. E o que aconteceu? Minha mãe já acordou no meio da noite, apavorada, desesperada: vamos pro médico agora, essa menina vai morrer asfixiada, porque o molde tá solto dentro da laringe dela. E aí foi aquele desespero, a gente foi, né, tentar entrar em contato com o médico para saber onde ele estava, porque ele não estava na clínica onde ele me atendia, que ele me atendia numa clínica, ele estava em outro lugar, e ele me orientou a ir em um hospital. Ele não estava nesse hospital também, porque ele parece que ele estava bem longe. Porque era um fim de semana, não lembro se era um feriado, um fim de semana, uma coisa assim. E aí
a gente foi para esse outro hospital que ele orientou. Chegamos lá nesse hospital. Durante o trajeto ainda, dentro do ônibus, que era longe, que era em outra cidade, o fiozinho que restou aqui começou a ir cada vez mais para dentro. Quanto mais eu tossia, aquele fio entrava dentro do meu pescoço e o molde ia ficando cada vez mais solto lá dentro. Minha mãe começou a passar mal, ela quase desmaiou dentro do ônibus, quando ela viu que eu tinha, né, chances de me asfixiar ali. Mas nada aconteceu, chegamos no hospital. Gente, sem brincadeira, eu nunca vi isso na minha vida. Chegamos no hospital, o hospital não tinha um laringoscópio. Não tinha o equipamento para fazer o exame. O que aconteceu? Eu que já passava muito mal com o exame feito pela boca, o abençoado me decide olhar minha laringe com um espelhinho de dentista. Meu Deus, eu quase me virei do avesso aquele dia. Ele catou o espelhinho de dentista e puxava minha língua para fora e com uma gaze e enfiava o espelhinho lá no fundo para tentar visualizar onde estava esse bendito desse molde de silicone. E eu ali passando mal, aí ele conseguiu olhar, diz ele que conseguiu ver que tava tudo no lugar. Ligou pro meu médico, o médico falou, bom, tá no lugar, não tem risco, ainda tá preso de um lado, não vai soltar, pode ir pra casa. Voltei pra casa, não sei se foi milagre de Deus, livramento, né, ou se realmente o médico estava seguro, mas ele disse que não tinha problema. Enfim, fui pra casa até o fim da cicatrização. Quando retornamos no médico, ele marcou uma terceira cirurgia, onde eu novamente seria sedada para fazer a remoção daquele molde. Quando retirou o molde e tal, nós marcamos o retorno. Quando retornamos após isso, o médico fez de novo a laringoscopia, olhou e falou, olha, seguinte, voltou o que era antes. A diferença é que agora tá mais grosso porque foi cortado várias vezes. Mas não mudou nada do que era antes de mexer. E aí ele falou o seguinte, então a gente vai precisar fazer uma nova cirurgia. Ah, eu virei pra minha mãe ali, eu com uns 12 anos de idade, né? Falei, mãe, não quero mais. E ela falou, você não quer? Eu falei, não quero. Deus me fez assim, eu vou ficar desse jeito. Gente, eu não me esqueço nunca das palavras que o médico me falou. Ele olhou bem pra mim e falou assim, mas você nunca vai poder cantar, você nunca vai poder dar aula, você nunca vai poder falar em público. Enquanto ele falava essas palavras pra mim, eu com 12 anos de idade, eu lembro que eu repreendia. Eu falava, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus. Se Deus quiser que eu faça essas coisas, eu vou fazer. E ele não gostou, ele ficou meio mal-humorado, né? Porque eu não quis mais mexer. E nós saímos dali. Daí eu fiquei em paz, eu falei, bom, graças a Deus, não vou mais correr o risco de ficar totalmente sem voz. Agora voltou o que era antes, até pra falar, eu via que tava do mesmo jeito de que sempre foi. Desde que eu me conheço por gente. Então tá, então sempre era uma voz o quê? Uma voz muito aguda e muito soprosa, tinha muito ar e não tinha volume nenhum, era bem baixo. Então voltei e decidi que eu ia viver daquele jeito, né? Então ali eu tava com uns 13 anos de idade e a gente se mudou para Minas Gerais, fomos morar lá em Minas Gerais. E lá nessa cidade a gente começou a congregar numa igreja, que foi lá onde eu me batizei, que foi a Igreja Avivamento Bíblico. E lá era uma igreja que cantava muitos louvores da harpa. E eu me lembro de uma irmã que cantava e fazia a segunda voz. E eu lembro que eu ficava ouvindo ela fazer a segunda voz e eu falava, nossa, que bonito, eu quero aprender a fazer isso. E eu comecei a imitar ela. Comecei a imitar o que ela fazia, a voz que ela fazia. Chegava em casa, eu cantava a harpa e começava a fazer as vozes que ela fazia junto com a minha mãe. E eu achava aquilo massa, eu falava, gente, que coisa mais linda, eu fiquei encantada. E aí eu percebi que eu tinha uma facilidade, eu comecei a pegar outras músicas em casa e eu ficava cantando, mas na brincadeira. Eu me lembro de pegar a fita cassete que uma amiga minha me deu. Era uma fita com a gravação do Águas Purificadoras. E eu ouvia e ficava cantando, imitando a Ana Paula Valadão. Decorei todas as ministrações ali. Então eu descobri que naquela brincadeira ali eu vi que tinha uma facilidade. Eu me lembro de um culto no Avivamento Bíblico, onde pela primeira vez Deus falou comigo a respeito do louvor. Era uma missionária que havia acabado de voltar da Ásia. Eu lembro que ela trouxe até uma burca daquelas pretas, toda preta, que tem até uma telinha aqui, né, nos olhos. E ela disse o quanto era difícil levar o evangelho naquele lugar. E ela pregou que foi uma bênção aquele dia. E eu me lembro que eu estava sentada no fundo, perto da porta. Era uma igreja bem pequena, era quase uma garagem, dava assim umas 2 garagens. E ela olhou pra mim lá no fundo e ela falou, a mocinha ali atrás, eu tava com 13 para 14 anos. E ela falou, usada, cheia do Espírito Santo, o Senhor me diz que o Senhor vai te usar no louvor. E quando você louvar, as pessoas serão curadas. Haverá testemunhos de curas e milagres.
Eu me lembro que eu chorava muito, 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 e eu sentia muito desejo, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era impossível, e eu falava: Senhor, por que o Senhor está me prometendo algo que é impossível? E eu pensava: Senhor, e como que isso vai acontecer? Eu não tenho condições, eu sei. Eu me considerava, gente, sem brincadeira, eu me considerava uma deficiente. Eu considerava como se eu fosse uma deficiente vocal. E então, a partir dali, eu percebi que eu comecei a ter mais facilidade com as coisas relacionadas à música. Então nós voltamos para São Paulo, ali eu já estava com 15 para 16 anos, voltamos para morar em São Paulo, e ali eu fui congregar numa igreja e via muitas profecias, né? Em toda igreja que eu ia visitar, gente, eu recebia muita profecia, assim, eu comecei a receber a partir daí, essa foi a primeira, mas a partir daí foram várias relacionadas ao ministério de louvor. A música, tudo em si, né? E aí eu me lembro que eu estava congregando numa igreja, e naquela igreja eu comecei a frequentar os jovens e tal, e aí a líder dos jovens decidiu me colocar para cantar no microfone, que então, até então eu ficava só no coral, aquele coralzinho de todo mundo canta, ninguém me ouvia. Ela decidiu botar um microfone na minha mão esse dia, e eu falei: ela tá doida. Gente, eu não me esqueci. E olha, eles foram bênção, era um casal que era uma bênção, eu sou muito grata. Me colocaram no microfone pra cantar, e eu falei: não, esse povo tá doido, eles estão doidos. Falei: não, Leide, porque a sua voz vai encaixar certinho. O louvor era, o primeiro louvor que eu cantei na igreja era o Bálsamo de Gileade. Então, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião, e aquele louvor foi muito profético na minha vida, foi o primeiro louvor na vida que eu cantei numa igreja. Aí depois disso, eu decidi numa fono, fui numa outra fono, dessa vez pelo hospital público. Ali com meus 16 anos de idade eu fui nessa fono, e eu me lembro que ela queria, logo nas primeiras sessões, ela queria que eu fizesse um fry. O fry eu não conseguia fazer, devido à minha fraqueza que eu tinha na voz, então eu não conseguia acessar aquele som. Durante várias sessões ela só queria que eu fizesse aquele som e eu não conseguia fazer. Até o dia que ela chamou um otorrino na sala e começou tudo de novo. E o otorrino querendo me convencer a fazer outra cirurgia, porque senão você não vai conseguir ter uma vida normal, você não vai ter isso, ninguém vai, sabe, sua comunicação vai ser difícil, Aí foi aquela coisa toda. E eu falei: eu não quero operar de novo. Mais uma vez ficaram chateados comigo, eu falei pra fundo que eu não ia voltar mais ali. E fui embora e não voltei mais, não passei mais com ela. E fiquei, né, naquela, falei: pelo amor de Deus, que todo mundo quer colocar um bisturi na minha garganta. E eu não queria. Tá, peguei, decidi que ia ficar daquele jeito mesmo, a fono não tinha conseguido resolver, então eu falei: bom, eu tenho que me acostumar, o negócio é eu viver desse jeito mesmo. Aí nessa época ali, né, já fui para meus 17 anos, e nesse período eu comecei a ficar cada vez mais ativa ministerialmente. Então eu fui do Ministério de Dança, fui líder do Ministério de Jovens, fui professora de Ministério Infantil, fui obreira, fui diaconisa. Eu fiz teatro, eu escrevia as peças, eu atuava nas peças, eu liderava o congresso, as cantatas, os eventos, e cheguei a ser líder do Ministério de Louvor também. Foram muitas as pessoas que me incentivaram, e eu não vou conseguir aqui nesse vídeo dar os devidos créditos a todo mundo, porque eu posso esquecer de alguém, mas foram muitas as pessoas que foram essenciais em tudo que eu vivi e fizeram parte da minha história. Pastoras, pastores, amigos, nossa, amigos maravilhosos que me ajudaram muito, que acreditaram muito em mim, minha mãe, né, e posteriormente meu esposo, são pessoas que eu sou muito grata. Então, nesse período, né, na minha juventude, eu me lancei na obra, gente, eu fazia de tudo, era evangelismo na rua, tudo que tinha que fazer eu fazia, eu lavava banheiro, eu faxinava, eu fazia de tudo. Eu me lancei de verdade. Depois, né, eu me casei, conheci meu esposo maravilhoso, multi-instrumentista, não podia ser diferente, gente. Eu tentei fugir da música, mas não tinha jeito. Pra onde eu ia era esse o lugar que eu tinha que estar. Não tem jeito, sabe? Minha casa hoje é cheia de instrumentos, pra glória de Deus. Eu tava no Ministério de Louvor. Aí depois nós mudamos de ministério, eu com meu esposo, e aí, só que assim, eu entrei meio que numa crise, e eu falei: Senhor, minha voz é feia, eu não quero mais cantar, não quero mais saber de louvor, me coloca em outro lugar, não quero mais. Né? Então assim, nós estávamos nesse ministério onde eu estou hoje. E ali eu tinha tomado essa decisão que eu não queria mais cantar. Só que aí, Deus nunca deixou. Deus nunca deixou, gente. Então, por mais que eu tentei fugir muitas vezes, Deus usava pessoas. Gente, Deus ouvia os meus pensamentos. Eu falava, eu vou falar com fulano, eu vou conversar que eu não quero mais. Deus vinha, usava alguém e falava o seguinte: você estava em cima do altar pensando isso, não é pra você sair. E eu falava: sim, tá bom. E eu continuava, os trancos e barrancos. Gente, eu ouvia muita coisa. Ao longo dessa trajetória,
né? Eu ouvia pessoas falarem que meu lugar não era no louvor, que eu não tinha voz para cantar, o que eu tava fazendo ali, e que eu errava demais, e que, sabe, houve muita coisa, que eu tinha um problema, que eu tinha dificuldade, que minha voz, né, era baixa demais, assim, enfim, mas nada disso convém, porque foram coisas que foram bênção também na minha vida. Tá? Tudo que eu ouvi foi bênção. Então, eu pensei, tá bom, Deus não quer que eu pare, eu vou precisar estudar. E nesse inteirinho, então, foi nesse momento em que Deus usou um casal de amigos meus, pastores, que me indicaram a aula de canto com a maravilhosa Mari Rocha, a minha primeira professora oficial mesmo, online. Eu fiz aula com ela, mas assim, ela me dava muita assistência. Gente, eu enchia as paciências dela e ela me ajudou demais. Então eu mandava os áudios, eu mandava as coisas e ela pontuava onde foi bom, onde foi ruim. Só que eu nunca me esqueço de algo que ela sempre me dizia. Ela falava assim, Leide, você sabia que você é um milagre? Fazer o que você faz com o que você tem, você é um milagre. E assim, ela me incentivou demais. Quando eu ouvia o que ela tinha para falar sobre mim, ela que é uma profissional, ela que hoje dirige os corais da Gabriela Rocha, ela que hoje, né, é conhecida, sabe, em muitos ministérios, faz trabalhos maravilhosos, olha, eu amo demais, demais, sou muito grata. E falar aquilo para mim me incentivou muito, porque uma coisa é você ouvir um profissional, ouvir uma pessoa que atua naquela área, que sabe o que tá falando. Então fez muita diferença para mim. E depois que eu terminei o curso com ela, eu falei, então não vou parar de estudar, né? Vou continuar estudando do meu jeito. E aí começou a aparecer pessoas na igreja querendo ter aula de canto comigo. Aí eu falei, opa, aí já é demais, né? Aí já é querer enfiar o pé na jaca, né? Que como dizem por aí. Aí eu falei, Senhor, não, como que eu vou dar aula? Eu tenho condição de dar aula. Tem sons que eu ainda não consigo acessar, não consigo fazer. E eu falei, meu Deus, e agora? Foi aí nesse momento também que Deus usou pessoas para me abençoar, minha mãe, meu esposo. E sim, eu consegui passar com uma pessoa que, assim, gente, eu sou muito, muito fã de verdade. Que é a doutora Silvia Pinho, que é uma fonoaudióloga simplesmente, gente, extraordinária. O que ela faz, ela é especialista em voz, ela é especialista em canto, ela sabe o que tá fazendo, ela lida com profissionais, com pessoas famosas o tempo inteiro. Eu falava pra Deus assim, Deus, eu me considero como se eu fosse uma bailarina, que quer dançar, que quer fazer algo lindo pro Senhor, mas é como se eu tivesse uma perna só. Eu não me sinto completa como as outras pessoas. E eu falava isso pra Deus. E eu pedia pra Ele, Senhor, me ajuda. Porque eu vejo que as outras pessoas têm algo que eu não tenho, eu não consigo. E quando eu vi a doutora, eu falei, eu vi uma esperança. E Deus me concedeu a oportunidade de, até hoje, né, ela me ajuda muito, tem sido uma bênção na minha vida. E ela me passou os exercícios na primeira consulta, passou tudo que eu tinha que fazer, gente, eu fui assídua, eu falei, meu Deus, eu preciso de mais disso. E ali, quando eu tava fazendo tratamento, eu vi que tava dando diferença, eu comecei a acessar sons que eu não conseguia fazer. Eu comecei a ver diferença, muitas diferenças. E cada vez eu tenho visto mais, porque eu não tenho parado. Eu continuo ainda fazendo o acompanhamento, eu continuo procurando melhorar cada dia. Nisso, né, começou a vir mais gente querendo ter aula de canto. E eu falei, opa, agora eu preciso me especializar. Foi onde eu entrei numa formação para professores de canto, específica para isso. E maravilhosa, gente, conteúdos incríveis. Gente, eu aprendi coisas incríveis. Não só aprendi, mas agora eu consigo ensinar. Com a técnica, com a didática correta, eu consigo passar, eu consigo ajudar a fazer os sons, acústica, drives vocais, belting, né? Então, assim, tudo que hoje eu consigo passar para outras pessoas, não apenas fazer, mas conseguir transmitir esses conhecimentos, tem sido muito precioso. E ali logo depois da formação eu já entrei em outros cursos e ainda hoje eu continuo estudando, não paro de estudar, não paro. Fiz avaliações, eu sempre tô procurando, gente, pessoas que eu considero que são bem melhores do que eu pra me avaliar, pra me ouvir, pra falar, e aí, como é que tá, o que tem que melhorar? Então eu tô sempre nessa pegada. E hoje, graças a Deus, o Senhor me mandou muitos alunos, são pessoas maravilhosas, pessoas que têm conseguido acessar registros, que têm conseguido fazer com confiança, que têm acessado lugares que nunca acessou. E eu sei que eu vivi isso, eu sei o que é você fazer coisas que você nunca fez. É maravilhoso. E ainda mais para a glória de Deus. Mas é o seguinte, a minha alegria hoje é poder compartilhar essa história com vocês. É poder dizer para você que é possível.
É possível você viver as promessas do Senhor na sua vida. Ainda que pareça loucura, gente, ainda que pareça algo doido, mas é possível. O Senhor tem algo grande para a sua vida. Então, a primeira pessoa que acreditou em mim foi Deus, depois meu esposo, minha mãe, minha família. Gente, eu tenho gente na minha família, tenho familiares, parentes que são incríveis, assim, me incentivam demais, me ajudam demais. Gente, eu amo vocês, eu amo de verdade. São pessoas que têm feito a diferença na minha vida. E eu sou muito, muito grata mesmo pela família que o Senhor me deu. Mas eu tô aqui para dizer para você que fé é você se mexer. Enquanto eu estava esperando que as promessas lá de trás se cumprissem por si só, nada aconteceu. Só a partir do momento em que eu decidi tomar passos, seguir em determinadas direções e fazer o que precisava ser feito, foi que as coisas começaram a acontecer. Eu gostaria de ler aqui com você Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O engraçado é que muitas vezes a gente fica só com o início desse versículo. Ah tá, a fé é o firme fundamento, então eu sei que eu tenho um firme fundamento que é o Senhor, que é a palavra, eu sei que a palavra que Ele me deu vai se cumprir, esse é o meu fundamento, esse é a minha base, é o meu sustento. Mas e a prova? O problema é que a gente espera que Deus nos dê a prova. Mas não é isso. Não é Ele que tem que nos provar que a promessa está de pé. Não é Ele que tem que nos provar nada. É nós que temos que fazer a prova. Nós temos que provar que nós cremos na promessa. Prova é evidência. Prova é comprovação. Prova é o ato que dá demonstração cabal, uma manifestação e um sinal. Eu não estou falando aqui, gente, de voto. Vou fazer um voto de um valor alto financeiro para poder provar para Deus que eu acredito na promessa. Eu não estou falando disso, não estou falando de você fazer, vou fazer um voto de uma campanha, de subir um monte, de... Não, não é isso. Isso não é provar que você tem fé. A fé, você prova que tem fé dando passos de fé, passos naquela direção. É como se Deus tivesse prometido algo para você aqui, mas você está caminhando aqui, para cá. E você está falando assim: Deus, eu creio. Eu acredito, uma hora o Senhor vai me colocar lá. Eu creio que uma hora o Senhor vai me pôr lá, eu creio. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Fazer isso de forma alguma é fé. A fé é quando justamente você vai na direção do que Deus te prometeu. E ainda, como eu falei, ainda que pareça loucura, ainda que seja contra as leis naturais, olha que coisa louca, né? Contra o diagnóstico dos médicos, contra o nosso sentimento. Gente, a fé, ela sempre vai na contramão do nosso sentimento. Porque a gente sente o quê? A gente sente medo, a gente sente vergonha, a gente sente raiva, tristeza, alegria. É o que a gente sente, mas a fé, ela sempre vai na contramão do que a gente está sentindo. E por isso que você precisa agir por fé. A fé é uma decisão, é o que a gente fala, é uma decisão. E quando você toma uma decisão de fé, o que você está fazendo? Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu tô com raiva, mas eu vou perdoar com raiva mesmo. Eu vou perdoar essa pessoa. Eu tô assim, mas eu não... É você ultrapassar a barreira do que você sente. Quando você faz isso, o seu corpo tem que resetar. Ele reseta e fala: opa, peraí, nossa, mas ela tava com tanta raiva de fulano e agora ela tá orando, abençoando fulano. Então ele reseta e fala: opa, peraí, vamos reajustar aqui. Então as suas atitudes mudam aquilo que tá dentro de você também. Quando você vai contra o que você sente. Então, na verdade, você sente aqui, mas aqui é a sua razão. Você tem que agir. A fé tá aqui, tá na razão. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você viu esse testemunho até aqui, então eu quero que hoje você tome passos de fé. Eu quero que ao encerrar esse vídeo, você faça o que tem que ser feito. Você vai atrás de quem precisa ir. Você vai atrás dos documentos que você precisa. Você vai atrás dos cursos que você precisa. Você vai atrás daquilo que você necessita fazer, daquilo que é a sua parte, que depende de você e não de Deus. E vá atrás, se esforce, se empenhe, faça os exercícios que você precisa, faça a dieta que você precisa fazer. E não jogue na conta de Deus aquilo que é sua responsabilidade. Porque eu fui essa pessoa um dia e nada mudou enquanto eu não mudei a minha atitude. Então eu quero dizer para você, encerrar dizendo que Deus, Ele ainda usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele usa. Ele é poderoso. Então eu quero te convidar a fazer uma oração
junto comigo, pra gente encerrar e viver uma nova história a partir de hoje. Você topa? Você topa? Que é pra você, por sua causa que eu tô aqui gravando esse vídeo, gente. Também tenho dificuldade com câmera? Tenho. Mas é pra você, é por você que tá aqui até agora. Eu quero que você seja tocado. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, vai ao encontro agora dessa pessoa. Vai aonde ela estiver, agora vai tocando, vai arrancando, Senhor, todo pensamento contrário, todo sofisma, toda mentira do diabo, toda inveja. Pai, toda opressão, Senhor, todo comodismo. Tira da zona de conforto, meu Pai, que ela possa avançar na direção qual o Senhor tem para ela. Que ela seja a pessoa que o Senhor a chamou para ser. Porque a tua palavra diz que nós vamos receber uma pedra branca com um novo nome. E isso me leva a crer que o Senhor nos chamou para ser uma determinada pessoa. E que muitas vezes nós não temos sido essa pessoa que o Senhor nos chamou para ser. Então que a partir de hoje o Senhor gere consciência e que ela possa ser essa pessoa valente, ousada, usada pelo Senhor. Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá fazer o que tem que ser feito? Tamo junto, hein? Muito obrigada por assistir a minha história, ouvir até aqui. Um grande beijo e Deus te abençoe grandemente.